Obrigado pela sua vinda, obrigado você que está online conosco. Queria que você orasse agora, junto comigo. Nós pedíssemos ao Espírito do Senhor que falasse ao nosso coração nessa manhã. Que Ele destravasse, olha isso, ó. Destravasse áreas da nossa vida que estão travadas. Áreas da nossa vida que estão embaraçadas, enroladas. Você pode pedir isso? Você pode pedir isso ao Espírito Santo nesta manhã? Você deseja isso? Você deseja isso? Então peça ao Espírito Santo agora, nesta manhã, que Ele faça isso na sua vida. Ó Espírito Santo, nós te pedimos nesta manhã, que o Senhor venha dirigir a Tua palavra, que o Senhor venha usar o poder que há na Tua palavra para libertar, para quebrar cadeias, destruir fortalezas, em nome de Jesus. Toda obra maligna no nosso meio, toda obra das trevas no nosso meio, nós repreendemos em nome de Jesus, porque o Senhor já venceu todas as coisas. Por isso, Espírito Santo, toma este lugar, toma o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Diga eu quero receber o que Deus tem para mim. Eu quero receber o que o Pai, eu quero receber o que o Pai preparou para a minha vida. Você quer isso ou não? Sim, eu tenho certeza que você quer. E uma vez, meus irmãos, alcançados por esse amor de Deus, dando continuidade à ministração da semana passada, João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma tal maneira, não foi de uma maneira normal, foi de uma tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então todos nós que recebemos Jesus, conforme João, capítulo 3, verso 16, recebemos esse amor do Pai, esse amor de tal maneira, que nos constrangeu, esse amor de tal maneira, que foi derramado sobre cada um de nós, com um objetivo, único objetivo, que nós fôssemos alcançados por esse amor, transformados por esse amor, e agora pudéssemos carregar este amor. Eu e você carregamos o amor de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, verso 20. Primeira Coríntios 6, 19 e 20. O apóstolo Paulo traz uma revelação poderosa ao nosso coração. Como que pode um homem pecador, uma mulher pecadora, como pode alguém tão limitado, tão falho, ter isso daqui que nós vamos ler agora? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo agora é templo do Espírito Santo? E que Ele habita em você? Então quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Templo do Espírito Santo. Uma vez que entregamos a nossa vida para esse Deus, uma vez que o nosso coração está entregue a Ele, uma vez que a nossa história está entregue a Ele. Quantos entregaram a sua história para o Senhor Jesus aqui? Você entregou sua história para Ele? Então levante sua mão direita bem alto, diga para o mundo espiritual ouvir que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele é o Senhor da tua história, Ele é o Senhor do teu coração, Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia! E agora você carrega o Espírito Santo de Deus. Pois, verso 20, fostes comprados por um bom
preço. Diga assim: eu tenho muito valor. Eu tenho muito valor. Valor este, que o sangue foi derramado pela minha vida. Aleluia. Olha o valor que você tem, meu irmão. Quantos aqui já derramaram sangue por alguém aqui? Deixa eu ver. Alguém chegou lá e falou: eu vou derramar sangue por você. Vou cortar o meu corpo, vou entregar meu filho. Nenhum de nós. Mas Deus, no seu infinito amor, entrega o seu único filho por mim e por você, para que eu e você pudéssemos viver a vida dele. Então o Pai, através da obra da cruz, realizada pelo Senhor Jesus, possibilita que eu e você possamos vencer tudo aquilo que possa nos impedir de cumprir o chamado de Deus nessa terra. Pastor, eu não consigo viver o padrão de Deus. Mentira, você consegue, porque Cristo está em você, a vida do Espírito está em você, a vida de Deus está em você, a presença dEle está em você. Você e eu vamos conseguir viver a presença, aquilo que Deus tem para nós, o chamado do Senhor para a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor já venceu. E se o Senhor venceu, e eu carrego o Senhor em mim, eu também posso dizer, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,37, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Entende? Somos mais do que vencedores. Cristo Jesus já venceu a enfermidade na cruz, diga aleluia. Cristo Jesus já venceu o poder das trevas na cruz, diga aleluia. O Senhor Jesus já te deu capacidade de viver uma vida longe do pecado, diga aleluia. O Senhor Jesus já te deu a capacidade para que você viva vencendo tudo aquilo que possa te paralisar. Aleluia, aleluia. Isso não te traz alegria? Você e eu então já temos todas as condições de realizar os sonhos de Deus para a nossa vida. Eu e você já temos como realizar aquilo que Deus planejou para nós. Porque por nós mesmos seria impossível viver a vida de Deus. Mas através de Cristo Jesus em nós, podemos viver a vida que Deus espera que vivamos. Através de Cristo Jesus em nós, nós recebemos a sabedoria de Deus, a inteligência do céu, a capacidade do Senhor dos Senhores para vivermos tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Amém, meus irmãos? Então eu não preciso mais viver escravo do pecado, por exemplo. Eu não preciso mais viver escravo da angústia. Eu não preciso mais viver escravo do medo. Eu posso viver uma vida em paz. Porque agora eu e você fomos alcançados pelo poder que há em Jesus. E Cristo então nos dá a capacidade de vivermos essa vida plena. Por isso que em Romanos diz que nós reinaremos em vida. Aí você está pensando, pastor, cadê o seu palácio? Se você está reinando em vida, cadê o seu reino? Eu não tenho reino, eu não tenho palácio. O que a Bíblia está dizendo, reinar em vida, é você reinar sobre as suas emoções, é você reinar sobre os seus pensamentos, é você reinar sobre as trevas, é você reinar contra as suas vontades, é você reinar contra o seu próprio eu. E talvez você pergunte, pastor, mas eu não consigo. Então por que eu não consigo vencer o pecado? Por que eu não consigo vencer essa enfermidade? Por que eu não consigo vencer nessa área da minha vida? Por que eu não consigo vencer nessa situação? Eu vou te dar a resposta hoje. Eu vou dizer a você, que agora eu e você podemos sim vencer tudo aquilo que pode nos paralisar. Tudo aquilo que pode nos impedir de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque quem cria algo, meus irmãos, quem gera algo, gera com um propósito. Quem gerou esse copo d'água aqui? Foi a empresa Lindóia. E qual era o objetivo dessa água?
nesse copo? Levar o quê? O que esse copo está levando? A água. Então ela tinha um objetivo. E essa água para que serve? Para matar a sede. Quando Deus criou você, quando Deus gerou você, Ele já sonhou com você, para que você pudesse carregar a glória dEle na terra, e cumprir o propósito dEle nessa terra, amém? Aí você fala, mas como? Primeiro, se você está anotando, primeiro, eu preciso, para cumprir o propósito de Deus na terra, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, 1 Coríntios 2,16, olha o que diz, a parte B do versículo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente agora é a mente de Cristo. Você não só carrega o Espírito Santo em você, mas agora você tem a mente de Cristo. Ou seja, a sua forma de pensar é diferente da forma de pensar do mundo. A minha forma de pensar é a forma diferente do mundo. O que o mundo diz? Você não deve perdoar. Você não é tolo. Não é assim? O que o mundo diz? Vai lá e faça justiça com as próprias mãos. Não é isso que o mundo diz? Mas o que a Bíblia diz? Perdoe. Ande 70 vezes, perdoe 70 vezes 7. Ande com ele mais de 1 milha. Se ele te pedir para andar 1, ande 2 milhas. Se ele te pedir a roupa, tire toda a roupa e dê para ele. Então o padrão do céu, a mente de Cristo, é agora a mente que eu e você temos. Eu e você conseguimos agora. Eu e você somos filhos agora de Deus, chamados para nos mover, para mover tudo que está ao nosso redor. Então as circunstâncias agora já não nos moldam. O que molda agora é a mente de Cristo que nós recebemos. Nós recebemos a vida de Cristo. Então tudo ao nosso redor agora é movido pelaquilo que recebemos. Agora, aquilo que falamos é aquilo que cremos. Aquilo que proferimos na nossa boca é aquilo que nós acreditamos. Olhe comigo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo diz que eu logo criei, e porque eu criei, eu falei. Então é natural que a nossa boca fale daquilo que a gente crê. Então se a gente não crê que nós vencemos, nós vamos falar o quê? Eu não consigo. Eu não dou conta, pastor, de cumprir o propósito de Deus. Eu não dou conta de carregar a glória de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Eu e você nunca daremos conta. Mas acontece que Deus nos escolheu para levarmos a glória dEle aonde nós estivermos. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a vida dEle através de nós. Amém, meus irmãos? Olha isso, e olha só. Ele diz então que aquilo que ele crê é aquilo que ele fala. Logo aquilo que sai da minha boca, agora, com essa nova vida de Cristo, precisa ser conforme a mente e o padrão de Cristo. Sabe por quê? Porque em Provérbios capítulo 10, abre lá em Provérbios 10. E aqui eu quero destravar algumas coisas na sua vida, em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Provérbios 10, 11, diz que a boca do justo é manancial de vida. Diga assim, eu sou justo diante do Pai, e a minha boca agora é manancial de
vida. Então o que sai da minha boca? Pai, o que sai da sua boca com relação ao seu filho? Eu te abençoo, meu filho. Meu filho, você nasceu para dar certo. Meu filho, você vai muito mais longe do que o seu pai foi. Não é? A mãe, o que a mãe vai falar para o filho? Filho, continua, Deus é contigo, o Senhor nunca te desamparou e nunca vai te desamparar. Porque a sua boca é manancial de vida. Logo aquilo que eu penso, eu falo. Então eu preciso fazer o quê? Encher a minha boca do manancial de vida. E qual é o manancial de vida? Palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é o manancial de vida. Agora, abre em Provérbios 18. Deixa a sua Bíblia aberta em Provérbios, nós vamos navegar aqui em Provérbios, porque aqui há princípios poderosos que vão destravar a nossa vida no dia de hoje. Preste atenção. Olha o que Deus está fazendo. Deus está pegando você, dizendo, você é meu filho, você é minha filha, eu preparei você para essa terra, para este momento, para esta geração, e eu quero sim que você carregue a minha presença, e aonde você estiver, a sua boca seja um manancial de vida. Pastor, mas eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou com medo. Não profetize isso para a sua vida. Pastor, mas eu não consigo lidar com isso, eu não consigo vencer essa situação, eu não sei fazer isso, eu não sirvo para isso, eu nasci para dar errado, eu nasci para viver uma vida medíocre. Não declare isso da sua boca. Olha só que texto poderoso. Provérbios capítulo 18, verso 20 e verso 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do fruto da boca, aquilo que sai dos meus lábios, é aquilo que farta-me, é aquilo que enche-me. Então logo, se eu estou falando algo, proferindo algo, que é contrário ao que Cristo fez na minha vida, logo eu estou alimentando o meu ser, o meu ventre e o meu ser com aquilo que é de ruim. Olha isso. Agora leia o verso 21. Olha o verso 20 ainda, ó. Do renovo dos seus lábios se fartará. Ao renovar os seus lábios, a renovar aquilo que sai da sua boca, logo você pensou, você falou, e ao renovar aquilo que você está falando, você se farta daquilo. Então, se você está falando de desgraça, de derrota, de morte, de medo, de tristeza, de angústia, logo aquilo vai encher você. Mas se você está falando de vida, de esperança, de alegria, de sonhos, de projetos, de nova história, de novos começos, de renovo de Deus, tudo isso encherá a sua vida e a minha vida. Aleluia. Amém? Agora, olha o verso 21. Olha que revelação, gente. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha isso, gente. A morte e a vida. Aonde estão a morte e a vida, gente? Naquilo que eu falo. Eu posso estar dando sentenças para os meus filhos quando eu não falo aquilo que deveria falar. Eu posso estar dando autoridade espiritual para demônios, para cadeias das trevas, quando eu amaldiçoo os meus filhos. Quando eu amaldiçoo a minha família, quando eu amaldiçoo os meus pais. Olha só, e olha a parte B do versículo 21, gente, olha isso. Aquele que ama, e aquele que a ama o quê? Ama palavras sábias,
comerá do seu fruto. Aquele que ama palavras de vida, comerá daquilo que ele está gerando. Talvez nós estamos colhendo hoje muita coisa que a gente plantou lá atrás com os nossos lábios. Cuidado com o que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca pode impedir que nós cumpramos o propósito de Deus na nossa vida. Olha a segunda coisa. Segundo ponto. Primeiro qual que é o primeiro, gente? Ter uma mente renovada. Diga, ter uma mente renovada. Porque agora eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Então agora eu sigo os padrões celestiais de pensamento. Agora eu sigo os padrões celestiais de pensamento. Colossenses capítulo 2 ou 3 diz que nós devemos encher a nossa mente das coisas celestiais. Tudo que é de bom, nisto pensai. Coloque a mão assim na sua mente e diga, em nome de Jesus, tire, Senhor, por favor, todo pensamento de derrota, todo pensamento de morte, todo pensamento de divisão, todo pensamento contrário à tua palavra, às tuas verdades, os teus projetos para a minha vida. Aleluia, aleluia. Segunda coisa, quando eu não tenho interesse de conhecer aquilo que o Pai, o projetor, o que projetou, lembra do copo? O que projetou para mim, quando eu não tenho interesse. Quando eu não tenho interesse, eu me converto, eu me entrego a Cristo, começo a frequentar a igreja, e aí eu penso, bom, agora as coisas vão mudar. Só que o primeiro passo, quem que precisa mudar, meus irmãos? Eu preciso mudar, a minha mente precisa mudar. Segundo passo, para que eu mude, eu preciso me encher das coisas do céu. E quando eu não tenho conhecimento, presta atenção nisso. Quando eu não tenho conhecimento, logo eu sofro. E não consigo desfrutar do propósito de Deus na minha vida. Você quer ver uma coisa simples? Estava conversando com meu filho ontem sobre isso. Falando, filho, olha o que é o conhecimento. Conhecimento é uma coisa doida. Olha o que o conhecimento pode trazer na pessoa. Quem conhece algo, meus irmãos, desfruta melhor daquilo. Vou dar eu falei para ele falou, sério, pai? Eu falei, sim. Falei, você sabia, filho, que existe uma lei? Conhecimento. Uma lei, é a lei no artigo 1242, fiz questão de pesquisar, chamada Lei do Uso Capião. O que é isso, pai? Eu falei para ele, filho, isso é conhecimento. O que é a lei do uso capião? É quando, eu não sou advogado, tá, gente? Mas eu gosto um pouquinho de entender um pouquinho de tudo. Pastor precisa entender um pouquinho de tudo, né? Aí eu fui buscar, o que é isso? Uma pessoa pode tomar posse de um terreno, e por 10 anos uma casa, um terreno ou um automóvel, um automóvel. Peguei um carro na rua, estou 10 anos com esse carro. Depois eu faço um documento, entrego no juiz, e dali em diante aquele bem é meu. Pô, peraí. O cara trabalhou a vida inteira, deixou o bem lá abandonado. Alguém foi lá, entrou no bem, tomou o bem. E agora o bem é dele. Por que isso aconteceu? Porque aquela pessoa tinha o conhecimento. Outro exemplo muito simples aqui, os homens vão me entender. Quando nós trocamos o pneu do carro, quando você troca o pneu do carro, o centro automotivo fala assim para você, você precisa fazer o rodízio do pneu. Conhecimento. Aí você nunca ouviu falar nisso, rodízio do pneu. É rodízio do pneu. Você pega o pneu da frente, depois de uma certa quilometragem, e troca o pneu, os de trás para frente e os da frente para trás. Sabe o que isso faz? Faz o pneu render pelo menos 40% a mais. Quem tem conhecimento desfruta do melhor. Do melhor. Entende? Vai render muito mais. Mas se nós não temos esse conhecimento, a gente roda com o pneu, o que vai acontecer? O pneu da frente vai gastar. E o pneu de trás? Vai ficar novo.
E depois de um certo período a gente vai ter que trocar o quê? 2 pneus. Aí você vai ficar com 2 pneus novos e 2 pneus usados. Só que os usados já estão ressecados. Você vai ter que trocar também o usado. Na metade do tempo que você trocaria se você fizesse o rodízio dos pneus. Olha o que é o conhecimento. Olha o que é o conhecer. Olha o que é o conhecer. Você imagina conhecer os mistérios de Deus. Quantas coisas o Senhor tem para derramar na minha vida e na sua vida, quando nós buscamos o conhecimento de Deus. Diga aleluia. Provérbios 13:13, abre lá, por favor. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Diga aleluia. Provérbios 8:35. Está sendo edificante para a sua vida? Amém. Provérbios 8:35. Porque o que me achar, diz o Senhor, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Quantos querem o favor do Senhor aqui? Levante sua mão bem alta e diga: eu quero, Senhor. E a Bíblia está dizendo: aquele que me achar alcançará o meu favor. Provérbios 18:15. O coração do sábio adquire o conhecimento. Conhecer. O fato de conhecer nos dá sabedoria naquilo que nós conhecemos. Entende? Quando eu conheço algo, logo eu me torno, tenho conhecimento e aplico aquele conhecimento, eu ganho sabedoria. Eu me torno cada vez mais sábio. Por isso que o conhecimento sem aplicação é só conhecimento. Mas o conhecimento com aplicação é sabedoria. Quando eu aplico, eu colho os benefícios daquele conhecimento. Terceiro, que eu preciso mudar, a minha antiga maneira de viver. Eu não posso mais aceitar que eu não consigo, que eu não sei, ou que não tem saída. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, e a minha mente agora é a mente de Cristo, e as verdades da palavra de Deus são as minhas verdades, os princípios da palavra do Senhor são os meus princípios, aleluia. Então eu não posso dizer mais, eu não consigo. Eu tenho que dizer, eu não me esforcei para conhecer. Porque a partir do momento que eu conheço, aquilo deixa de ser um mistério para mim. Então quanto mais eu me aprofundo em algo, mais especialista eu me torno daquela coisa. Por exemplo, alguém diz assim, eu não consigo dirigir. Não é que você não consegue, há um travamento na sua mente, e você colocou na sua mente que você não consegue. A partir do momento que você tomar posse de que Cristo te libertou deste pensamento também de travamento, de derrota, que trava a sua vida, sei lá, eu dei um exemplo aqui, mas pode ser outra coisa. Você vai conseguir conquistar, vai conseguir viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Então o travamento começa na mente, meus irmãos, no pensamento. Eu não posso dizer, tenho medo, porque em Salmo capítulo 56, olha que palavra linda, ó. Salmo 56. Verso 2 e verso 3. Vamos ler o verso 3. No dia em que eu temer, no dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar em ti. Diga aleluia. Diga então, eu não preciso ter medo de nada.
Porque a minha confiança está num ser que é mais elevado do que eu, mais poderoso do que eu, mais infinito do que eu, mais gracioso do que eu, mais bondoso do que eu. Ao meu Deus, é nele que eu coloco a minha confiança. Então eu não preciso temer. Eu posso andar em paz. Eu posso andar em tranquilidade, eu posso viver em descanso. Por quê? Porque o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem me abençoa. O Senhor é quem envia o recurso, o Senhor é quem envia a provisão, o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que já me deu toda a capacidade de vencer o maligno, de vencer as trevas, de perdoar, de amar, de servir, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Quarto ponto, que pode me impedir de viver as promessas de Deus: a minha roda de influenciadores. Alguém já disse que nós somos o resultado, eu e você, preste atenção nisso, nós somos o resultado das 6 pessoas que estão ao nosso redor ou falam na nossa vida. Quem são as 6 pessoas que falam na sua vida? Que estão ao seu redor? Quem são os seus influenciadores? Porque, irmãos, não existe influência neutra. Todos nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Então, se eu ando com pessoas, olha o que a Bíblia diz, Provérbios, se eu ando com pessoas, desse naipe aqui, ó, Provérbios 13, 20, abra comigo lá, por favor, ó. O que anda com os sábios, será o que, meus irmãos? Cada vez mais sábio. Mas o que é companheiro dos tolos será afligido. Pastor, eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida, não sei porque aquilo está acontecendo na minha vida. Talvez as pessoas que te influenciaram, ou estão te influenciando, estão te levando para longe daquilo que Deus tem para você. Ande com pessoas, como diz o nosso pastor Carlos Alberto, melhor do que você. Melhor do que você. Ele costuma dizer assim, porque igual a mim, ou pior que eu, basta eu. É exatamente isso. Precisamos andar com pessoas melhores. Por isso que a comunhão dos santos, a unidade do corpo tem poder, gente. Porque há influência. Quando eu e você estamos nesse meio, aqui nesse ambiente, nós somos influenciados por esse ambiente. Quem assistiu o culto online na semana passada e não estava aqui, levanta a mão, online, e não estava aqui, ó. É diferente de assistir online e estar aqui? É ou não é? É diferente. Você recebe quando você está online? Claro que você recebe. Mas quando você está presencial, você está sendo influenciado pelo ambiente, pela atmosfera. Tudo que está acontecendo aqui vai influenciar a sua vida. O que anda com os sábios se torna ainda mais sábio. Então selecione as pessoas que andam com você. Se você anda com pessoa que te coloca para baixo, se você anda com pessoa que diz para você, você tem que descer o pé em tudo, você tem que falar a verdade, você tem que, no sentido de ir lá e falar tudo que você pensa para o outro, né? Falar a verdade, claro, a gente tem que falar a verdade, a gente é cristão, mas no sentido de tirar satisfação, você tem que ir lá, você tem que isso, você não precisa perdoar, se você anda com essas pessoas vão te influenciar, e daqui a pouco você está pensando como elas. Mas quem anda com os sábios se torna ainda mais sábio. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Sua avó já falava isso para você? A vovozinha já falava? Claro que já falava, porque é verdade. As más amizades corrompem os bons costumes. Você veio de uma família boa, você veio de um lar abençoado, mas você começa a se envolver com pessoas erradas. O que acontece? Você se torna como elas. Não, pastor, não me influencia.
Influencia. Porque nós somos seres influenciáveis. E para encerrar, eu quero abrir com você 2 Coríntios, capítulo 4. Acho que já está bom por hoje. Capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4, verso 7. Temos, porém, o apóstolo Paulo dizendo, esse tesouro, qual é o tesouro, irmãos, que nós temos? Qual é o maior tesouro que nós temos dentro da gente? Diga, o Espírito Santo, a palavra de Deus e a vida de Deus. Esse é o maior tesouro que a gente tem. Esse é o maior tesouro que a gente tem. E diz que nós temos esse tesouro, mas somos como vasos de barro. O barro é frágil, não é? O barro é frágil. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que tem que ser barro? Por que nós somos barro? Para que a excelência, quem já quebrou um vaso de barro aqui sabe como é que é. Quem já quebrou um copo na sua casa? Todos nós, não é? O copo pode ser bonito, a xícara bonita, quando cai, o que acontece? Despedaça. Mas nós somos então esse vaso que carrega a glória de Deus. Olha só, em tudo somos atribulados. Pastor, mas você não falou que nós somos vencedores? Sim, somos vencedores porque só pode vencer aquele que passa por algo. Como que eu vou vencer se não há luta? Como que eu posso dizer que sou vencedor se não passei por nenhuma dificuldade? Não é? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, tudo que acontece ao meu redor, mesmo eu aplicando tudo isso aqui, que eu li para você, tudo que acontece ao meu redor, pode me abater, mas não pode me desanimar. Posso ficar perplexo, mas não posso parar. Não posso parar. Perseguidos, mas não desamparados. Porque quem está conosco, meus irmãos? Diga, o Senhor está comigo. Todos os dias da minha vida. Ele está comigo. Eu posso ser desamparado, eu posso ser perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Diga assim, a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Sou abatido, recebo pressões, dificuldades, lutas, aflições, mas eu não sou destruído. Trazendo sempre toda parte de mortificação do Senhor Jesus nos nossos corpos, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Então, para que serve todo o sofrimento? Para que serve toda a angústia? Para que serve todas as pressões da vida? Para que Cristo possa se manifestar através de mim e de você. Porque aí, no dia da prova, no dia da luta, no dia da dificuldade, que a gente consegue ver os milagres de Deus na nossa vida. É no dia que os vendavais batem, é no dia que os ventos batem, é no dia da chuva forte, é no dia nublado, que nós podemos ver Deus dizendo, vem, eu sou contigo todo o tempo, eu nunca te desampararei, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, aleluia. É nesses dias, não é? Nesses dias. Verso 11, e assim nós que vivemos, quantos estão vivos aqui? Nós estamos vivos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Parece uma realidade isso? Não, pastor, não é uma realidade isso, não é, mas vai se tornar uma realidade na sua vida. Você vai dizer, por Jesus eu consigo entregar a minha vida, por Jesus eu consigo entregar a minha vida, por Jesus eu consigo entregar a minha vida, por Jesus eu consigo entregar a minha vida. E nós que vivemos para que a vida de Jesus se manifeste através da nossa carne mortal. É tudo que eu falei aqui, estou resumindo para você, aqui no texto. Para que Cristo se manifeste através de mim, eu preciso morrer com Ele na cruz do Calvário.
Quando você se batizou, você declarou a morte de Cristo, a morte do seu eu com Cristo naquela cruz, para que você pudesse viver a vida dele aqui na terra. Olha só, verso 12: de maneira que em nós opera a morte, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Ou seja, ele estava se entregando, o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou me entregando por causa de vocês. Em mim opera a morte, em vocês opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga, eu tenho espírito de fé. Eu não sei não, você tem mesmo? Você tem mesmo espírito de fé? Você tem mesmo espírito de fé? Então declare: eu tenho espírito de fé. Eu tenho espírito de fé. Como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, no dia que chegar o nosso momento aqui na terra, meus irmãos, fique tranquilo, o Senhor vai ressuscitar você e vai te apresentar diante do Pai. O próprio Espírito Santo vai falar: está aqui, ó, Ele é teu, Senhor. Ele te serviu na terra, agora Ele te servirá na eternidade. Ele foi um homem fiel na terra, Ele há de ser fiel na eternidade também. Ele foi fiel no pouco, e o Senhor agora o coloca sobre o muito. Aleluia. É assim. E olha só o texto. Verso 15. Por isso, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante e as ações de graças para a glória de Deus. Agora veja o verso 16. Por isso, não desfalecemos. Não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, carne, homem exterior, carne, se corrompa, faça aquilo que não é bom, não é? O homem interior, contudo, se renova dia após dia. Então eu sou renovado dia após dia, porque, olha o verso 17, esse é o finish aqui dessa manhã. Porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Isso significa que tudo que eu vivo aqui na terra está me preparando para desfrutar da glória que eu terei com o meu Pai Celestial nos céus. Tudo que eu estou passando aqui na terra está me preparando para que eu possa viver a eternidade. Pessoal da banda, a eternidade com Cristo para sempre. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer que a minha breve e momentânea tribulação, ela vai passar, e ela está produzindo em mim ainda mais glória, para que eu possa viver aqui na terra, esbanjando glória de Deus, e esbanjando graça de Deus, esbanjando bondade de Deus, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Perceba que Deus está preparando, aliás, já está preparado para você, um lugar muito excelente, porque não importa como você viveu aqui na terra, como príncipes, tendo muito, tendo pouco, tendo nada, tendo pouco, tendo qualquer coisa ou não tendo coisa nenhuma, não importa como você vive aqui na terra, se o seu coração está nas mãos do Senhor, você vai viver uma glória que ainda não chegou no coração do homem, ainda não penetrou no seu coração, nem no meu coração. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé? Coloque as duas mãos no seu coração. Aleluia, que palavra. Que palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Diga para Ele: obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela me constrange, Senhor, ela me mostra o seu amor, ela me mostra a tua bondade, ela me mostra a tua graça, Senhor, ela me mostra o teu favor, ela me mostra a tua misericórdia por mim.
Senhor, obrigado por ter me alcançado, porque foi o Senhor que me escolheu. Não eu escolhi o Senhor, mas o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que me resgatou. Eu não merecia coisa nenhuma, Senhor, mas a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia me alcançou. Agora eu vivo, Pai, nesta terra para te agradar. Agora eu vivo nesta terra para te servir. Agora eu vivo nesta terra para levar a glória do Senhor, a presença do Senhor, a vida do Senhor, aonde eu estiver. Aleluia. Por isso que o cristão, meus irmãos, ele vive para influenciar e não para ser influenciado. Por isso que o cristão, ele vive para levar outros a ter a vida de Deus, e não para que outros levem ele a ter a vida do mundo, porque a vida de Deus é diferente da vida do mundo. E sabe para que você foi escolhido? Você foi escolhido para viver a vida de Deus. Quando Deus te preparou, lembra do copo? Quando Ele te preparou, tinha um propósito, tem um propósito, ainda tem um propósito. Quando Ele planejou a tua história, ainda Ele contou e Ele conta com você. Quando Ele sonhou com você, Ele planejou tudo para você. Enquanto, lembra-se, tudo que você tiver que guardar aqui, guarda uma coisa: busque o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus vai te dar sabedoria. Você vai saber aquilo que você não sabe, porque o conhecimento nos leva à sabedoria. E quando recebemos a sabedoria, recebemos a vida, sabedoria do céu, recebemos a vida do céu na nossa vida. Pastor, eu não consigo lidar com isso nem com aquilo. Busque o conhecimento de Deus, e Deus vai te dar sabedoria para lidar com todas as coisas, porque agora você tem a mente de Cristo. Agora você tem a mente de Cristo. Não deixe nada roubar isso de você. Amém, meus queridos?